Nova Estela, Ciência em Debate, o programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente aqui no estúdio, no campus mais conhecido, em Perdizes, campus Monte Alegre da PUC São Paulo, mas que conta com a colaboração do grupo de professores que ficam num outro campus da PUC, o campus Marquês de Paranaguá, campus que fica do outro lado da Consolação, perto da Praça Roosevelt, uma pequena ilha verde com um prédio maravilhoso do Rino Leve, uma arquitetura especialíssima que vale uma visita, tanto para conhecer o nosso campus Marquês de Paranaguá, como conhecer o grupo de professores da PUC São Paulo, que mantém um programa de estudos pós-graduados, mestrado, doutorado, pós-doutorado, em História da Ciência, abordando a ciência nas suas mais variadas momentos da história, nas suas mais variadas manifestações, e que traz aqui para o Nova Estela a oportunidade da gente debater a ciência numa perspectiva histórica, compreendendo melhor o nosso presente e pensando também para onde essa ciência, essa tecnologia toda está nos levando. Nós temos convidados aqui semanalmente, professores da casa, professores convidados, e hoje temos aqui o professor Francisco Tupi, que está terminando seu mestrado na ECA São Paulo, é um game designer, né, e trabalha profundamente essa área que é nova e ao mesmo tempo não é nova, né, a área do game, do jogo, e que vai nos contar um pouquinho sobre a história dessa atividade humana, que ultrapassa aí fronteiras no tempo e no espaço, e que hoje em dia se coloca aí como uma grande vedete aí, né, nas transformações da educação no planeta Terra. Tupi, muito bem-vindo. Eu já estive com você em tantos eventos, em tantos espaços da cidade de São Paulo. Acompanho aí a tua caminhada pelo Brasil afora, né? E bem-vindo ao Nova Estela. Já estava na hora da gente receber o famoso Tupi aqui conosco. E vamos conversar um pouquinho sobre a história dessa atividade que você se dedica dia e noite, que é o game. Tá ótimo, agradeço a presença, é uma honra estar aqui, né? Então, a questão do desenvolvimento do videogame, o histórico do videogame, é algo que é muito interessante porque ele junta duas linguagens, né? E uma dessas linguagens, ela é extremamente essencial ao ser humano, que é a linguagem do jogar, né? Então, o jogar é algo que é prelógico, antecede a própria cultura, como alguns estudiosos, pesquisadores, antropólogos propõem, né? E do outro lado a gente tem a linguagem tecnológica, né? Então, a gente falou de quanto existe o jogo, do passado, mas independente de qualquer coisa, até se projetar para um futuro muito além, o jogo sempre vai ser o jogo. O que vai mudar é o suporte tecnológico, né, e a simbologia, os códigos que vão estar naquele jogo. Então, para a gente entender uma sociedade, um povo, algo específico, a gente estuda os jogos, né? A gente pode estudar os jogos, que vai entender diversos valores culturais ali colocados, né? Então, existem diversas linhas de sistematizações antropológicas, da onde que surgem os jogos, né? Tem autores que comentam, inclusive, dos jogos que são feitos pelos animais, né? Você vê ali dois macacos brincando, mas como eles brincam de lutar, ou brincam de brigar, ou para que eles fazem isso, até numa questão de se preparar para uma eventualidade de uma defesa pessoal, inclusive macacos que já têm gerações no zoológico, mas trazem aquilo de fazer aquela brincadeira de lutinha, né? E aí, dentro da humanidade, você tem toda uma evolução que ela vem passo a passo, que ela surge nos templos, né? Com aspecto mais religioso, né? Na própria Bíblia, no livro de Ezequiel, tem a menção a flechas, né? Que tinha ali uma questão de determinar um caminho ou uma decisão, né? Existem, inclusive, antropólogos que mostram, tem gráficos da evolução da flecha divinatória e o ato de jogar, né? Então, jogava uma flecha, se a flecha que for mais longe era sim ou era não, então ele casava, ou ele ia para a esquerda, ou ele cavava a água, né? Então, a partir de você, baseado na sua habilidade, na sorte, na chance, né, evoluir uma série de vertentes de jogos, né? Jogos que independem da habilidade da pessoa, que se enquadram nos jogos de azar, mas jogos que têm a questão de habilidade ou mesclam habilidade e sorte. Então, a gente tem um jogo de habilidade que é o xadrez, que é 100% ali focado no raciocínio e na projeção de
de imaginação, né? E jogos que tem uma questão de sorte, que tem o dado, né? Como, por exemplo, o gamão e tudo mais, né? Então, a gente pegar qualquer cultura, qualquer exemplo, a gente tem diversos tipos de jogos, né? Jogos, considerando que o jogo ele vai um pouco além da brincadeira, né? Então, você tem, embora tenha definições clássicas, que o jogo ele tem 2 termos gregos, né? Agon, da agonia, da dureza, da regra, e o paideia, que é a brincadeira, né? Pura e simplesmente. E aí, misturando esses 2 componentes de regra e de diversão, a gente tem toda uma escalada de evolução enorme, né? Que acontece em qualquer sociedade que a gente for buscar, né? Inclusive jogos que estão dentro até da questão dos templos, né? Então, por exemplo, você tinha aqueles jogos que os astecas jogavam, né? Ou próprios templos que são voltados para ter uma questão de diversão, né? Como a gente tem alguma série de palavras em sânscrito, como Keli ou Satsanga, né? Que envolvem não só o ato de divertir, mas o ato de estar junto com o próximo, conversando, né? Obviamente que essa tendência, né? Isso que já vem desde do passado do pré-lógico, a hora que encontrou a tecnologia, né? Teve um prato cheio aí para desenvolver uma série de coisas, né? Tanto do lado da experimentação, quanto do lado da usabilidade, né? Então, a ciência do audiovisual, a linguagem do audiovisual, por si só, ela já era extremamente experimentativa, né? Então, quando a gente tem a imagem estática que passa a ser cinética, ela ganha um caráter muito grande de experimentação, né? Inclusive porque os primeiros realizadores eram mágicos, né? Os mágicos se apropriaram, né? Então, por exemplo, você tinha conceitos de fantasmagoria, né? Então, mostra bem naquele filme Ilusionista. Então, ó, aquelas almas, aqueles espíritos, eram truques, né? De fumaça, espelho e projeções audiovisuais, né? Então, resgatando o conceito do círculo mágico, né? Então, do mesmo modo que você tem uma quadra, que dentro daquela quadra tem regras, tem leis, tem um juiz que arbitra, e tem todo um outro sistema, um outro colorário de leis, né? Que extrapola a realidade e coisas que só funcionam ali, né? A pessoa que está jogando, ela está focada. Tem aquela frase do Nietzsche, né? Que o homem precisa encontrar maturidade quando ele tiver a mesma seriedade que ele tinha quando ele brincava ao ser criança, né? Então, tem esse estado, esse ato do jogar, né? Então, o audiovisual evolui, o suporte tecnológico também evolui. E aí, você tem a televisão e, paralelo a isso, você tem o computador. E tem um salto da imagem cinética para a imagem cinética e interativa. E aí, a hora que a pessoa ela pode controlar aquilo que ela está vendo na tela, ela pode tanto fazer um software, como ela pode fazer uma brincadeira. E aí você tem uma gama de pesquisadores, na época, então, jovens, né, que depositaram toda a criatividade ou a vontade de brincar, que a gente tem o Steve Slug Russell, no MIT, que inclusive teve no Brasil, lá no MIS, na exposição Game On, o computador PDP-1, e aí ele fala brincando, eu que lancei no mundo a maldição dos videogames, né, que aí ele podia programar. Então, se aquilo que estava na tela era um algoritmo, era um resultado de linhas de código, podia ser feito um software, uma modelagem matemática. Ele falou, não, eu vou fazer uma para eu poder brincar, né? Então, tinha toda aquela essência que a gente comentou, essa vontade do ser humano brincar, de se divertir, do jogo, do inesperado, né? E aí, graças à interatividade, foi criado o jogo, né? Paralelamente a isso, você tem um cientista chamado Ralph Baer, que luta na Segunda Guerra Mundial, ele era extremamente aficionado por armas, né? E na década de 60 ele já tinha desenvolvido uma pistola para televisão. Uma pistola para televisão? Ele volta da guerra com um monte de artefatos e ele criou todo um sistema de jogos, de brincadeiras para ser utilizado na televisão. Tem a história do osciloscópio, que os pesquisadores do Projeto Manhattan, né, tinha aquele radarzinho e conforme virava, brincava com a bolinha, né? Então, tem essa relação daquilo... Esse do osciloscópio, na verdade, é um dos primeiros videogames que existiram, ou não? Sim, todo o conceito estava presente ali,
talvez foi... É tipo ping-pong. E dali foi estimulado o Pong, né? Então, como tinha aquela bolinha que ficava rebatendo, ia de um lado para o outro, e aí esse jogo ele é tão importante que ele starta todo um processo de empreendedorismo em videogame. Então, recentemente teve aqui na Campus Party o Nolan Bushnell, e aí ele lança o Pong, né? O jogo do Pong. Só que aí o Ralph Baer processa ele. E aí eles pegaram a lista de presença de quem estava na palestra do Ralph Baer que mostra esse jogo e estava o Nolan Bushnell. Então, vem um outro conceito do jogo, né? A questão de todo um mercado de empreendedorismo, né? Então, você teve, depois dessa fase inicial, você teve os empresários, né? Os empreendedores que tiveram visão e começaram a produzir esses jogos, né? Então, você tinha o conceito do jogo na tela, mas antes do jogo ser jogado dentro das casas, ele era jogado nos bares, né? E aí, paralelamente a isso, a gente tem o quê? Tinha o pinball, né? Que é uma invenção que vem desde o século XIX, que era a junção da... O que é o fliperama? É o da bolinha, do Pinball Wizard. Você puxava a bolinha, né? É o fliperama, né? Que aí ficou essa linguagem de falar que todo arcade, né? Era um fliperama, né? Mas o original era a mesa de bagatelle, né? Que era uma mistura de sinuca, que era a bola que você, em vez de jogar com taco, você jogava com a mão, e uma pin table, né? Uma mesa que tinha pontos, que conforme você jogava, às vezes a gente encontra isso em quermesses do interior, né? Onde joga a bolinha, tem a canaleta, ganha um prêmio, né? E aí um francês que foi morar, se não me engano, no Kentucky, ele começa a adaptar aquilo para colocar batedores elétricos, né? E aí, a partir daí surge aquela questão de no bar ter um tipo de entretenimento, né? Que acaba tendo um conceito um pouco menos audiovisual, mas 100% interativo, né? Então, a ideia do jogo, diferente de outra brincadeira, a gente pode sistematizar ele, que ele tem regras, que ele tem recompensa e ele tem consequências variáveis, dentro de um espaço delimitado de regras. Mas, Tupi, vamos abordar um tema que eu várias vezes tive a oportunidade de ver você discorrendo e que eu acho que seria importante trazer aqui para a Nova Estela, até por ser um aspecto, na sua visão do game, pouco fácil de entender, né? Você muitas vezes relaciona o game à literatura, né? O que significa isso? Como é que a gente pode entender o game num viés literatura, né? Então, primeira questão é o game como enquadrado dentro de uma literatura ergódica, né? Baseado em conceitos da física, né? Ergodic, né? Equações ergódicas, que tem toda uma questão da calorimetria, como a onda de calor ela se dissipa, né? E aí isso aí foi incorporado à própria questão da literatura, né? Só que é uma literatura diferente de um conceito mais clássico, né? Talvez por isso cause um estranhamento, né? Da pessoa ler o livro e tudo mais. O primeiro conceito que esclarece isso, que ajuda a elucidar isso, é o conceito do hipertexto. Então, se a gente pegar o Athanasius Kirchner, que ele fazia aquelas instalações, né? Que continham imagens, continham movimentos, a lanterna mágica, a própria questão da fantasmagoria, né? Então, é um texto que se lê, mas ele não é um texto cartesiano ou um texto quadrático ali, né? Então, você tem uma série de opções e é diferente como cada pessoa vai interpretar. Então, um grande exemplo disso é uma parede com hieroglifos. Então, supomos que a gente esteja num labirinto egípcio, eu chego num ponto. Se eu der 10 passos, eu vou ter um entendimento. Eu li vários faraós assim, cobrinha e tudo mais. Se eu der 20, foi outro. Se eu for para a esquerda, é outro. Então, o que acontece? É algo que eu estou lendo, mas baseado na minha perícia. Então, o modo de eu jogar é diferente do seu modo de jogar, né? Se você pegar 2 experts no jogo, um talvez queira fazer um determinado tipo de ponto e o outro tem um outro objetivo, né? E aí, pelo fato de se ter uma interatividade, fica muito presente os 2 tipos de narrativas presentes, né? Você tem uma narrativa que ela é embutida, né? Então, o roteirista, o artista colocou, porque
Só de você ter um símbolo ali, né? Às vezes pode ser um passarinho que destrói um porco verde, igual no Angry Birds, mas aquilo já é um símbolo, já é algo passível de uma leitura, de uma cognição. Mas também tem uma narrativa emergente, que é aquela que quem está lendo traz para si próprio. Né? Então, para uns, né, eu gosto muito de brincar com a história do tridente, quando eu explico isso. Existe uma distorção seletiva, né, um termo gestáltico, né, que cada pessoa tem uma configuração. E essa configuração vai implicar como ela lê os símbolos. Né? Então, eu posso chegar, às vezes, toda numa praia e falar um tridente. O que é um tridente? Né? Quem usa um tridente? Aí uma grande maioria levanta a mão, é o diabo. Mas uma outra maioria pode falar, é Netuno. E se tiver um pouco mais para o Oriente, o pessoal vai falar, é o Senhor Shiva. Ou um chinês pode falar, é um forcado para caçar tigre. Né? Então tem essa a relação, né, entre o jogo e a literatura. Né? Obviamente que, por ser algo criativo, demanda estudo, demanda pesquisa, né? E necessita ter algum diferencial. Né? Então, semelhante aos filmes, né, existem equipes tanto de pesquisa quanto pessoas baseadas em uma literatura criativa para conseguir fazer algo de qualidade. Tupi, eu queria aproveitar que você mencionou aí essa importância do game, né, em relação a outras formas de entretenimento, né, algo que a gente escuta e você que está mais embasado, né, como é que é essa história de que o videogame vai superando a própria indústria do cinema, né? A gente tem, talvez no século XX, né, o século do cinema, né, o século da sétima arte aí como uma marca, né? Não sei quem foi o Osiris Clear que falava, né, já de boa memória, que o século XIX foi o século da literatura, né, grandes obras de literatura, e o século XX o século do cinema, né? E eu tenho escutado aí que na virada do milênio, de lá para cá, o videogame, enquanto indústria, enquanto faturamento, venda, enfim, acesso do público é maior do que o cinema. Como é que é isso? O que está acontecendo? Agora vai ser o século do game agora? Eu acredito, tem uma frase que eu costumo falar, é que a revolução será jogada. A revolução será jogada. Olha que legal. Então, primeira questão, eu não sei exatamente a data certa, entre 2005 e 2006, a indústria do videogame passa a do cinema e da música. Então, o videogame ele é uma mídia, até então emergente, né? E o que acontece é que tem um deslocamento da cadeia de produção, ela tem uma amplificação. Então você tem uma maior acessibilidade do videogame. Então você tem na sua plataforma touch ali, você pode estar jogando, pode estar brincando. Né? Então a hora que aparece a questão touch, explode a quantidade de jogabilidade. Por quê? Não só é fácil ter o acesso, mas é fácil de eu produzir e publicar. Então imagine um filme, né? Quantas pessoas precisam ter para um filme blockbuster, né? Um filme para ele ir para o cinema, a gente pega qualquer um desses últimos clássicos, os Vingadores, e quanto tempo você fica sentado no cinema esperando as letras subirem ali? É gente que não acaba mais, pessoas e pessoas mais especializadas. Enquanto isso, 1, 2, 3 pessoas em uma garagem de qualquer lugar do mundo pode fazer um jogo e publicá-lo. E nisso tem uma linguagem praticamente universal, que eu costumo associar com a origem do cinema. O cinema, no início, era mudo. Então, ele podia ir para qualquer lugar do mundo. Porque era um gesto, você via aqueles atores quase mímicos, o jeito que olhava, né? Se posicionava, dançava. Era uma linguagem universal. Né? A mesma coisa com o jogo. Então, tudo isso que a gente já comentou, todo esse caráter pré-lógico, dessa vontade de jogar, de se divertir, né? Muitos jogos, eles não dependem da pessoa conhecer o idioma. Sem dúvida. Um dos primeiros jogos que eu lembro que me chamou a atenção, esse caráter que você está dizendo universal, né, é quando a gente pôde, a partir da web, né, jogar xadrez, gamão, dama, tal, online, com pessoas do mundo inteiro. Né, quer dizer, porque a gente nem sabe quem é que está do outro lado. Porque no começo a gente jogava contra a máquina, né, que já é uma coisa interessante em si. Né? No caso do xadrez, a gente teve o famoso momento que o Kasparov
perdeu do Deep Blue. Deep Blue, né? Até hoje ele não perdoa, né? Foi injustiça. Falam que tem um erro do computador, tem um erro né? do computador. Eu morava em Montreal, imagina, no começo dos anos 80, e a gente tinha um programa, não sei se era o Deep Blue já, que era mantido em Nova York, pela Bell, né? Indústria, com acadêmicos e indústria, e a gente colocava um telefone no modem e organizava um torneio lá em Montreal, jogava mestre internacional, talvez grande mestre, jogando contra a máquina, né? E era uma sensação incrível esperar a resposta, vinha num print, né? Recebia a resposta do computador e imprimia numa matricial, daí a gente via qual era a jogada e jogava ali no tabuleiro, né? Mas até essa época era um jogo humano contra o computador, né? A partir da web, né, e vai para esse caráter que você falou, muito universal, né? Jogos tradicionais, simples, né, como xadrez, né, que é muito simples, né, para programar, né, passam a ser jogados planetariamente, né? Você entra lá, né, vê quem está disponível naquele momento, senta com a pessoa e começa o jogo, muitas vezes você nem sabendo qual é o país do teu adversário, né? Exatamente. Para mim foi muito emblemático em 93, 94, quando o Kasparov perdeu, que ele vira a peça de xadrez, bate na mesa, né? Foi o anúncio de um novo tempo, né? E aí o que acontece? A escala de produção do game, ela se especializa, ela vai em direção ao público, né? Cada vez mais estão se estudando outras modalidades de publicação de jogos, né? A própria questão do cloud computing, né? A questão de toda essa nova estrutura que a gente tem, tecnológica, né? De modo que a pessoa ela possa baixar os jogos, né? Então aí você já tem uma modificação desse eixo da produção e principalmente da popularização, né? Porque você não precisa mais ir numa loja, né? Você com o seu telefone, você compra o jogo e está ali jogando com pessoas do mundo inteiro, né? E aí uma outra coisa que é interessante, que eu acho que é bem bacana citar, por exemplo, foi falado isso do xadrez, né? O xadrez, ele é um jogo de origem indiana e ele é baseado nas formações militares que inclusive estavam presentes nos livros como por exemplo o Mahabharata. Então, toda a proporção de exércitos que você tinha, que se chamavam em sânscrito Akshurines, né? Eram uma ordem de 8 para 2 para 2 para 2 para 1. Então, por exemplo, você tinha centenas de milhares de soldados e aí você dividia elas, uma parte dessa de 2, 4 para 2, e aí você tinha os soldados, iguais às torres, os cavalos, né, que obviamente eram os elefantes, né, as quadrigas, né? Então, emulou toda uma batalha, né, num sistema de regras e que beira o infinito, né? Quantas jogadas existem do xadrez, né? Continua se renovando. Exatamente. O xadrez tem séculos e séculos, milênio, e não se esgota, né? E uma outra coisa que é interessante a gente falar do jogo é que o jogo ele tinha um público muito focado. Então, por exemplo, quando você falava videogame, você pensava aquele moleque de boné jogando e não estudando. Só que de uns tempos para cá, né, inclusive quando teve a última grande crise econômica, uma das indústrias que não sofreu abalo foi a indústria dos games, né? Tanto os games mainstream quanto a outros tipos de game. Foi até aí que o game conseguiu se consolidar, né? Eu vejo muito isso como foi uma primeira desafio econômico que ele passou, que eu pude acompanhar de perto. Mas você começa a ter algumas tecnologias mais acessíveis. Você não precisa ser aquela pessoa expert no dedo que nasceu jogando, né? Uma pessoa que não tenta jogar depois de uma determinada idade tem até um medo de não conseguir jogar, tem até um preconceito. Mas começam a surgir tecnologias que podem ser jogadas com o movimento do corpo, né? Então você tem o Kinect, você tem o Nintendo Wii, né? E aí os jogos que eram vistos só para uma molecada ou para um público até de seus 35, 45 anos, pessoal mais descolado, que cresceu fazendo aquilo, começa a estar em asilos. Então, o videogame, uma vez, a CNN fez uma matéria de quase 1 hora falando A presença do videogame nos asilos. E como isso estava modificando a própria conduta dos residentes do asilo. Né? Tupi, a gente está ainda, obviamente, com muita coisa para conversar. Eu acho
a interessantíssima abordagem que você fez, né, trazendo para nós a origem do jogo, uma perspectiva antropológica, levando a gente para os animais, né, antes dos humanos, né, e chegando agora nessa diversificação com a popularização do game, né, abrindo muitas possibilidades que sem dúvida vão influenciar a vida, né, particularmente aqui na PUC a gente tem muito interesse na questão educacional, mas isso a gente vai voltar numa nova entrevista com o Tupi, porque hoje o Nova Estela está se despedindo. Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa, até o nome já diz, né, que busca olhar o céu e encontrar novas estrelas, novas estelas, né, em italiano, buscando compreender, né, da onde nós viemos, onde nós estamos e para onde a ciência está nos levando. Meu nome é Mauro Davi Kukerkorn, eu sou professor de História Judaica do COGEAI da PUC. No mês de maio, iniciaremos nosso novo curso, cujo tema é Da Península Ibérica ao Nascer de uma Nação. Este curso tem como público-alvo todos aqueles que acreditam na tolerância e no reconhecimento do outro. Nossa temática inicia com a presença judaica na Península Ibérica na época de ouro, a convivência judaica com o mundo islâmico. Passa pelo nascer dos cristãos novos e sua presença no Brasil colonial. Veremos ainda o judaísmo no mundo árabe e no leste europeu, a experiência judaica no socialismo e, finalmente, o judaísmo no século XX, ou seja, o nascer do Estado de Israel. E terminaremos este curso com a reconciliação da Igreja Católica com o mundo judaico, ou seja, os judeus e o judaísmo. Esperamos todos vocês. Matrículas através do site do COGEAI. Shalom e até lá!